Nesse texto aqui, irmãos, nós lembramos que o primeiro restauração em Israel aconteceu, aleluia, quando Josué entra ali na cidade de Jericó, e ele começa a conquistar toda aquela terra que Deus havia dado para o povo de Israel. Ele não conseguiu ir muito além não, mas vieram outros juízes, e até chegar o reinado de Davi, quando no reinado de Davi se estabeleceu aquela promessa que Deus havia dado lá para Abraão, quando disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e eu farei de ti uma grande nação. Somente no reinado de Davi que isso se cumpriu, que as 12 tribos de Israel puderam então ter cada um o seu espaço ali na terra prometida. E quando tudo ali termina, é quando Davi então coloca no coração dele, dizendo: olha, todas as tribos de Israel têm a sua terra, tem o seu espaço, mas a arca do Senhor não tem aonde ficar. Vamos fazer um templo e vamos trazer a arca do Senhor para que ela possa ter aonde estar. É quando Deus diz para ele: das tuas mãos eu não quero, mas do teu filho sim. E aí em Salomão é então feito o grande templo de Israel, né? E ali ficou conhecido, né? Porque era uma das grandes maravilhas, né? Até os dias de hoje, né? Feito de ouro, de prata, de muita riqueza, e ali era o símbolo da prosperidade de Israel. Mas o que aconteceu? Depois da morte de Salomão, veio o seu filho reinar no seu lugar, e o seu filho não reina corretamente, e aí a nação se divide, e desde que a nação se divide, Israel acabou caindo no cativeiro da Babilônia. E a profecia dizia lá de Daniel que seria 70 anos de cativeiro. Só que quando os babilônicos entraram em Israel, eles destruíram com tudo. Eles acabaram com o templo, eles roubaram tudo e levaram o povo cativo para a Babilônia. E ali Deus revela, tanto para Daniel como para Ezequiel, dizendo que aquele tempo seria um tempo limitado, de 70 anos. Ezequiel começa então a escrever para o povo de Israel, dizendo: olha, não se apavora não, Deus vai nos tirar daqui, Deus vai nos tirar daqui, Deus vai restaurar o seu povo, Deus vai restaurar. E Daniel traz a sua profecia da restauração de Israel, e assim se passam os 70 anos, mas chega um dia em que Dário permite, né, que Ciro possa dar liberdade para que o povo de Israel voltasse então para Jerusalém. E a ordem é dada: a partir de hoje vocês podem retornar para Jerusalém. E eles voltam para Jerusalém, mas como é que eles encontram a cidade? Totalmente destruída. Como é que eles encontram o templo? Totalmente destruído. Como é que eles encontram os muros de Jerusalém? Totalmente destruídos e queimados. Eu imagino eles olhando para aquilo ali, dizendo: olha, a glória que foi isso daqui. E apontando: olha o templo que Salomão fez, todo derrubado, queimado. E o que nós vamos fazer agora? Deus então levanta esses profetas, que são profetas pós-cativeiro, para trazer a mensagem para o povo de Israel que voltava do cativeiro da Babilônia. Aleluia. E cativeiro não é fácil, né, irmão? Tempo de prova não é fácil, irmãos. Tempo de sofrimento não é fácil, irmão. Eu creio que cada um de nós aqui tem uma história. Tem uma história de um período de sofrimento, de um período de angústia, de um período de até fome nas nossas vidas. E quando nós nos lembramos disso, nós pensamos: nossa, mas como foi difícil eu enfrentar esse tempo da minha vida. Eu sempre falo, irmãos, que o mundo de hoje em dia é muito bom, irmãos. Comparado antigamente, 30 anos atrás, irmãos, não tinha nada dessa regalia que o governo tem, não.
é auxílio isso, é auxílio aquilo, é cesta básica, é vale para isso, é vale para aquilo outro, é vale para um bujão de gás. Se você não trabalhasse, você não tinha bujão de gás não, irmão. Não tinha nada não. Se você não trabalhasse com suaço, não tinha nada disso não. Então nós passamos os nossos cativeiros. Os nordestinos que vinham de lá do Nordeste para São Paulo, quando explodiu aqui, quando as indústrias automobilísticas chegam em São Paulo e não tinha mão de obra suficiente, e aí começa a vir os nordestinos para cá. E São Paulo era coisinha pouca ali em São Paulo. E aí quando chega as indústrias automobilísticas, os nordestinos vêm e não tem aonde morar, e não tem aonde viver, e começa a expandir por São Paulo, e de repente vem uma crise. O que nós vamos fazer agora? Não era fácil não, irmãos. Cada um de nós passamos as nossas crises, os nossos cativeiros. Imagina a nossa família. Minha mãe chegou aqui em São Paulo em 1969. A minha mãe arrastando 6 filhos. E meu pai esperando nós aqui em São Paulo. Meu pai analfabeto. E meu pai foi esperar nós na rodoviária da Luz, naquele tempo, 1969. E como tinha chovido em São Paulo, o busão que veio do Ceará não foi para a Luz, parou na Baixada do Glicério. Nada a ver com a estação da Luz. E como é que a mulher, arrastando 6 filhos, uma no colo, né? Ia fazer agora? Não tinha telefone, não tinha nada. Só Deus pela sua misericórdia. Só Deus pela sua misericórdia. E esses tempos de cativeiro marca a história de uma pessoa, marca a história de uma família. E eu sei que cada um de nós aqui temos uma história do nosso tempo de cativeiro, do nosso sofrimento, como teve Israel. Mas uma coisa, nós não podemos parar, irmãos. E o brasileiro, ele não desiste, né? Ele vai para frente. E quando o povo de Israel chega ali e vê aquela situação ali, e o profeta vem para ele e fala assim: olha, Deus mandou dizer para Israel, está vendo tudo isso daqui queimado? A glória dessa segunda casa será maior do que o da primeira. E o povo olha e fala assim: mas como? Se nós olharmos o retrato do que foi o templo de Salomão, é impossível. O Bispo Macedo fez uma réplica em São Paulo. No dia que os irmãos forem em São Paulo, irmãos, vá lá conhecer a réplica do templo de Salomão. É a coisa mais linda que você vai ver na sua vida. E a educação, o carinho, o respeito que você é recebido lá, pode levar os filhos que tem lá no canto para cuidar dos filhos e tudo. E se você chegar no dia ou na hora em que eles estão fazendo o tour para explicar a história do Velho Testamento, do Templo Antigo, é uma explicação tremenda que você vai trazer para a sua vida. Muito bom mesmo, irmão. Muito bom. Vem gente de longe, de outros países, para poder ver o Templo de Salomão. Mas não chega nem perto do que era o Templo de Salomão. E Deus agora está falando pelo profeta assim, ó: a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira. E aí Deus traz os profetas. Deus traz os profetas e dizendo: vamos trabalhar. Deus traz lá o profeta Malaquias dizendo: não é tempo de vocês se preocuparem com as casas de vocês, porque eles já começaram a construir. E o povo judeu é povo obstinado para ser rico. E começaram quando Deus diz: não é tempo de vocês construir a casa de vocês. Ore primeiro, construa primeiro a casa do Senhor, os muros, e depois vocês construirão a casa de vocês. Traga o dízimo, traga as ofertas. E ali começa Esdras, Zorobabel, Neemias. E ali eles começam a construir e a levantar. Aleluia. Primeiro Zorobabel, com Esdras começa a levantar ali um templo. Mas não tinha como ser igual de Salomão. E depois vem Neemias para edificar os muros. Mas eles levantaram um templo. E eles cercaram a cidade. E eles começaram a crescer novamente, abençoado novamente. E eles fizeram uma grande festa de inauguração daquele segundo templo.
Mas no coração deles dizia assim: mas não é igual ao templo de Salomão. Mas não é igual. Mas Deus disse que a glória seria dobrada. Aleluia. Dobrada. Aleluia. Irmãos, quando nós lemos esse texto aqui, nós pensamos na nossa vida e nas nossas derrotas, ou nas nossas patinadas, que marca tanto a nossa vida. E principalmente quando nós perdemos algo na vida. Quando nós perdemos, ninguém gosta de perder. E às vezes nós perdemos alguma coisa da nossa vida. E a palavra do Senhor vem e diz para nós: não se preocupa, a glória da segunda casa vai ser maior. Aleluia. E às vezes no nosso coração vem aquele peso: mas como, Senhor? Eu trabalhava numa empresa grande, eu ganhava bem, como é que eu vou ganhar novamente o que eu ganhava? Mas Deus tem uma promessa. Mas Deus tem uma promessa. Senhor, como é que eu tinha minha casa? Senhor, a hipoteca veio, levou a minha casa. Como é que eu vou ter uma casa parecida ou igual a essa? Mas Deus tem uma promessa, amém? Senhor, meu Deus, eu tinha um filho, tinha um marido que estava na igreja comigo e eles estão desviados. Mas Deus tem uma promessa, aleluia. Mas Deus tem uma promessa. Senhor, mas a minha irmã, mas a minha esposa estava na igreja comigo e de repente saiu. E agora, Senhor Deus, mas Deus tem uma promessa. Eu vou trazer e a glória vai ser duplicada, aleluia. A honra vai ser dupla. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Não fala de idade, não. Não fala de idade, não. Que mal que lá na vida do servo de Deus, aleluia, foi nos seus anos avançados, aleluia. Abraão, Moisés, quando Moisés dizia: Senhor, já não estou valendo para mais nada, Senhor. Naquela época eu tinha 40 anos, naquela época eu tinha vigor, mas hoje, depois de 40 anos no deserto, só escutando perto das ovelhas, como é que o Senhor vai me levar para eu enfrentar Faraó? Mas Deus disse: é você que eu escolhi, não importa a tua idade. Não importa a tua idade. Vai lá, porque a obra vai ser feita. E a glória da segunda casa tem que ser feita. Aleluia. E eu te digo, Deus tem uma glória da segunda casa maior para as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Deus tem algo, aleluia, bem maior para as nossas vidas. A glória da segunda casa vai ser bem maior do que a da primeira. Aleluia. Aquilo que você conquistou, aquilo que você já tomou posse, ainda é pouco perto do que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Ainda é perto do que Deus tem para a tua vida. Porque nós precisamos entender, aleluia, como o profeta dizia para ele: entenda que é um agir de Deus, não é nosso, é um agir de Deus, é um sobrenatural de Deus. Porque ainda hoje há muitos crentes que caminham só com as forças dele, só com as forças dele. Há crentes que hoje em dia só acreditam na resposta do médico, da medicina. Quando Deus diz: olha, passa a acreditar um pouco mais em Deus, passa a acreditar além do sobrenatural de Deus em todas as áreas da tua vida. Senhor Deus, mas o médico disse. Mas a última palavra de quem, as irmãs que cantam? Quem é que dá a última palavra? Deus. A última palavra quem dá é Deus. Quem foi que ressuscitou mortos? Foi Deus. Quem é que abriu o ventre de mulher que não podia dar filhos? Foi Deus. Quem é que abriu os olhos do cego? Foi Deus. Aleluia. E nós muitas vezes estamos caminhando, acreditando só na nossa força, só naquilo que nós vemos. E nós somos limitados, irmãos. E é por isso que a palavra de Deus nos diz que nós buscamos e temos em Deus fé. E o que é fé? Lembra lá? Hebreus capítulo 11, fé é o quê? Daquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Aleluia. Mas nós cremos. E isso é fé. E se nós não tivermos fé, irmãos, o que adianta nós estarmos caminhando? E é isso que Deus diz para o povo ali: olha,
A glória da segunda casa vai ser maior do que o da primeira. E realmente foi. O templo foi erguido. As cidades foram muradas. E alguns anos depois, sabe quem que entrou naquele templo? Sabe quem que pisou naquele templo? Jesus. O primeiro templo era rico, mas não teve o que o segundo templo teve: a presença de Jesus ali. E é isso que Deus quer que nós entendamos, irmãos. Muitas vezes nós construímos com a nossa força, com o nosso entendimento, com as nossas qualidades, mas não tinha a presença de Deus como nós podemos ter hoje na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E Deus diz para nós, igreja, aqui: receba isso daí. A glória da segunda casa na tua vida será maior do que o da primeira. Amém? Você crê nisso? Levanta a mão comigo aí. Diga: Senhor meu Deus, eu creio que a glória da segunda casa será bem maior do que a primeira na minha vida, em nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Eu creio, Pai amado, aleluia! Eu creio, Pai amado, aleluia! Que o Senhor tem grandes milagres para realizar em nosso meio, pelo poder da fé, Pai. Pelo poder da fé, muito mais além daquilo que eu posso, o Senhor pode fazer, Pai. Glória a Deus! Glória a Deus! Toma posse, irmãos. Aleluia. Pare de viver simplesmente por aquilo que você vê, por aquilo que você pode produzir, e começa a depender um pouquinho mais de Deus. Diga: Senhor, tu podes. Na tua enfermidade, diga: Senhor Deus, eu peço, Pai, me cura. Me cura. Me liberta dessa enfermidade. Me dá uma resposta, Senhor Deus. Começa, irmãos, é o que o Senhor diz: aquele que bate, abre; aquele que pede, alcança. É a Bíblia que diz, irmãos. É a palavra de Deus que nos diz. Nós que nos limitamos a nós mesmos. Começa a exercitar a tua fé. Começa a exercitar a tua fé, aleluia. Que você vai ver Deus fazer coisas grandes e maravilhosas, aleluia, nas nossas vidas. Porque tudo é possível aquele que crê. E Deus é Deus até do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocarmos de pé, mas vamos orar.